O Donald Trump simplesmente proibiu qualquer funcionário do governo dele de negociar com o governo Lula. Ou seja, está mais que evidente que o Trump não quer negociar com o Brasil. Ele quer simplesmente assaltar as nossas riquezas e simplesmente exterminar com a nossa soberania e fazer do Brasil uma colônia dos Estados Unidos. Essa informação foi revelada pelo presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, que está nos Estados Unidos participando de um evento. Enquanto isso, o governo Trump está preparando um decreto de estado de emergência para poder justificar essas tarifas absurdas contra o Brasil, já que os Estados Unidos é superavitário nas relações comerciais com o nosso país. Essa medida se dá também porque a oposição e empresários já estão acionando o governo Trump na justiça porque ele está prejudicando a economia americana com a justificativa de salvar o inimigo, o amigo corrupto dele, o Bolsonaro. O nível de loucura do Trump está tão grande que hoje ele falou que ele simplesmente manda no mundo. Abre aspas para ele. Da primeira vez eu tinha duas coisas para fazer: mandar no país e sobreviver. E eu tinha comigo todo esse povo desonesto. Nesta segunda vez eu mando no país e mando no mundo. E olha, mais um grande veículo de imprensa de nível internacional, mundial, acaba de criticar o Donald Trump. Dessa vez foi a revista britânica The Economist que diz que as tarifas de Trump contra o Brasil fortalecem Lula nas pesquisas. E disse que desde a Guerra Fria nunca houve uma interferência tão grande dos Estados Unidos em algum país da América Latina como que está ocorrendo agora no Brasil. Lembrando que ontem o Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou Moraes de perseguir e censurar o Bolsonaro, e essa mesma postagem foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, reafirmando esta afirmação caluniosa. O Lula disse que o Bolsonaro no Brasil ele não está sendo perseguido, ele está apenas sendo julgado pelos crimes que ele cometeu, crimes esses confessados por ele e toda a sua gangue. E que se o Trump tivesse alguma dúvida, era só ligar para ele que ele explicaria tudo para ele, tintim por tintim. Afirmou inclusive que o Bolsonaro montou uma equipe para matar o Lula, matar o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro está ameaçando o presidente do Senado e o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, respectivamente, se eles não levarem adiante as medidas para anistiar o Bolsonaro e pressionar o STF, eles serão sancionados pelo governo Trump. E diz que se eles quiserem, ele leva eles dois para conversar diretamente com o governo Trump lá nos Estados Unidos. O nível de loucura dele tá tão grande quanto do Trump, ao ponto dele, num ato falho, numa entrevista hoje, aquele jornal de mentira chamado Revista Oeste, ele chamar, sem perceber, sem querer, o Trump de chefe. E é óbvio que ele hoje está agindo como um funcionário do governo Trump, um funcionário dos Estados Unidos que está preocupado em atender os interesses dos Estados Unidos e prejudicar os nossos interesses. É um traidor da pátria que não merece perdão. E ele voltou a atacar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em postagem nas redes sociais, ele falou o seguinte: porque o Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL, que é o Guto Zacarias, um grupo que defende a minha prisão, a prisão do meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos, como Alan dos Santos. Ele está revoltado porque o Guto Zacarias disse que o Bolsonaro simplesmente tinha a possibilidade de limitar os poderes do STF e desistiu para poder salvar o Flávio Bolsonaro das investigações da rachadinha. Diz também que ele acabou com a Lava Jato, por isso que não teve corrupção no governo dele. E que graças ao ministro Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, hoje o Lula é presidente, porque o Cássio Nunes que teve um voto necessário para poder restaurar os direitos políticos do Lula. Enquanto isso, o deputado Hélio Negão armou uma barraca e está acampado na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF, com a faixa na boca, protestando contra a censura do Alexandre de Moraes ao Bolsonaro. A Polícia Militar do Distrito Federal disse que ele vai ter que sair de lá. Vamos acompanhar, ver se vai ter algum auê, se ele vai resistir. E falando em deputados bolsonaristas, o Estadão lançou um editorial dizendo que os bolsonaristas, eles não se portam em tumultuar o país para salvar o Bolsonaro, e disse que esse método está no manual do guerrilheiro bolsonaristas, que ensina a tumultuar para triunfar. Minha gente, e o bolsonarismo, ele está completamente isolado na Câmara dos Deputados e no Senado. Todos os projetos de anistia, de diminuir os poderes do STF,
todos eles estão simplesmente sem nenhum apoio do Centrão. O Isnaldo Bulhões, do MDB, falou o seguinte: não sei quem está levando isso a sério. A anistia, a limitar os poderes do STF, além de Bolsonaro e das figuras que são retrato dele. Não são pautas para o momento. O conjunto da obra e o contexto geral dão vergonha alheia. Só para concluir, o ex-deputado americano Jorge Santos, filho de brasileiro, mais conhecido como Kitara Ravache, se entregou hoje à polícia porque ele foi condenado por ter cometido fraudes durante a sua campanha eleitoral. Foi expulso do Congresso americano em 2023. E hoje lá na USP teve um ato em defesa da nossa soberania e crítica à interferência estrangeira. Foi um ato que contou com várias instituições e representantes de movimentos sociais. E só quem não estava lá foi os setores do agronegócio e da indústria, que por incrível que pareça são os mais prejudicados. Mas é óbvio, né? A nossa elite brasileira, ela é burra, ela detesta cultura e conhecimento, e ela realmente não iria se sentir em casa num local como esse.